Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Hoje a gente conversa sobre o uso da inteligência artificial na advocacia. E a gente recebe aqui o Mauro Souza, que é membro da Comissão de Direito Digital da OAB Pará. Mauro, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Bom dia, Elisa, bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e espero trocar algumas ideias com vocês. Com certeza. Eu queria que você começasse falando um pouco para o público o que é a inteligência artificial e como que ela está transformando a prática jurídica aqui no Brasil, no Pará também. Se você pode dar alguns exemplos de como essas ferramentas são usadas no dia a dia da advocacia. Olha, é interessante essa questão, e algumas pessoas me perguntam muito o que é inteligência artificial, Elisa. E assim, essa expressão inteligência artificial foi criada nos Estados Unidos em 1956 por John McCarthy, né? E na época havia um congresso e aí se discutiu o potencial das máquinas no sentido de fazer uma representação ali da inteligência humana. Então nasce a ideia, você vê que não é uma ideia nova, já é uma ideia que vem muito antiga e é muito baseada na linguagem humana, há um estudo da linguagem humana, né? Então, é uma tecnologia realmente transformadora que vem aí colocar toda a sociedade diante de um novo paradigma na área de computação, na área de internet. E em relação às práticas jurídicas que podem ser adotadas a partir da inteligência artificial? Olha, o que está se usando hoje, né, nessa fase, vamos dizer, nesse primeiro momento da inteligência artificial, ela está realmente reformando alguns escritórios, no sentido que ela automatiza tarefas repetitivas e analíticas, né? Permitindo ali que os advogados se concentrem numa ideia mais estratégica. Eu diria aí que os usos mais comuns seriam na pesquisa jurídica, a previsão de alguns resultados litigiosos, que aí algumas ferramentas fazem buscas com inteligência artificial nos tribunais, a parte de pesquisa, né? Pesquisa jurídica, atas de reunião, é muito interessante isso, porque softwares de inteligência artificial já fazem atas de reunião e transcrevem o que cada pessoa falou. Análise de e-mails também é muito interessante esse processo. E eu acho que o mais utilizado é a revisão de texto, a revisão de escrita, que na linguagem aí, no jargão da inteligência artificial, a gente chama de copywriter, né? Que é você ter ali, o advogado faz uma exposição de ideias e pede para a inteligência artificial revisar o texto, né? A linguagem, a fluência, né? A objetividade, né? E análise jurídica de documentos. Veja bem, no processo judicial, você tem dezenas, centenas de despachos, dependendo do processo, e cada despacho judicial ele é um PDF. Então, muitas vezes, você aplica ali a inteligência artificial para analisar o teor daquele PDF, fazendo ali separação das ideias, do comando do que o juiz está dando na decisão, e isso facilita muito o dia a dia da advocacia. Você acha que esse movimento, né, do uso da inteligência artificial tem impactado também na eficiência e na produtividade dos escritórios de advocacia? Isso dá mais celeridade aos processos? Sim, veja bem, como eu falei, esse uso inicial da IA está muito focado em tarefas repetitivas, tá? Veja bem, você tem um escritório e você atua numa demanda específica, né? Uma especialização específica, e você tem muitos processos repetitivos, né? Então, ali você precisa muitas vezes fazer pequenas adaptações, contextualizando o caso concreto. E essas tarefas repetitivas, elas podem ser aceleradas com a IA, né? Alguns escritórios já colocam ali entre 40% a 50% do aumento de produtividade em função do uso, né, da IA em várias etapas, como eu falei aqui na pergunta anterior. Eu posso usar ali para revisão de um texto, eu posso usar para análise de e-mails, análise de PDFs, as decisões já recebo ali uma pré-análise da decisão. Naturalmente, eu coloco que a IA ela é sempre uma ferramenta de apoio, né? Ela faz um apoio ao advogado naquelas tarefas repetitivas, cabendo ao advogado revisar, na verdade, tudo que está sendo produzido. Então, você não acredita, Mauro, por exemplo, numa substituição no futuro do profissional, o ser humano, né, por máquinas e inteligências artificiais?
E, além disso, eu queria saber se, na sua opinião, esse uso da inteligência artificial na tomada de decisões é confiável, na sua opinião? Olha, Elisa, essa pergunta é de US$ 1 milhão, tá? Porque, veja bem, a gente, primeiro, se a inteligência artificial, né, você colocou, se ela pode vir a substituir, né? A princípio, o que a gente está vendo, né, ela acelera muito os processos. Ela dá uma visão, muitas vezes, mais ampla do que você está vendo. Ela mostra outros aspectos que você não havia percebido, mas, no contexto geral, ela é uma ferramenta hoje de apoio, tá? Eu acredito que ela ainda não tem a capacidade de criar, vamos supor, uma tese nova, uma referência nova. E é importante explicar, Elisa, o seguinte: a inteligência artificial, esse nome, ele é um nome comercial, vamos dizer assim, ele é um jargão que pegou. Mas o que é a inteligência artificial? Ela é, na verdade, um software, né, baseado em redes neurais, é um modelo estatístico extremamente sofisticado, baseado na linguagem humana, e tudo que a inteligência artificial dá como resposta na verdade, o que está na internet, é o Big Data. Então, você imagina que na internet você tem aí centenas de teses de doutorado, mestrado, artigos jurídicos de boa qualidade, em site relevante, você tem decisões reiteradas nos diários oficiais da Justiça. Então, a inteligência artificial, baseada em computadores com altíssima capacidade de processamento, ela vai, a partir da sua pergunta, buscar nessas bases de dados, assim, a inteligência artificial criou. Na verdade, nem tanto, ou até não cria. Ela vai se basear no conhecimento humano já estabelecido e ela faz ali uma consolidação de várias ideias e faz uma cognição, uma compreensão do que seria aquilo que você está perguntando. E esse ponto é interessante, viu, Elisa? E eu queria me estender um pouco nessa tua resposta. A inteligência artificial é diretamente proporcional à capacidade do interlocutor de perguntar. E eu entendo que hoje essa tem sido uma qualidade, até eu considero rara, porque a gente está numa sociedade de muita certeza, né? Todo mundo sabe tudo. E perguntar é muito mais importante que responder. E aí traz essa característica, né? Você precisa ter uma cognição também, uma objetividade na sua pergunta, para que você possa explicar para a IA exatamente o que você quer. Quanto mais apurada, quanto mais perfeita, quanto mais objetiva, quanto mais inteligente a pergunta, a resposta vai ser na mesma proporção. Então, eu entendo que a IA ainda é uma ferramenta, tá? Ela depende muito do interlocutor, até para atender os seus objetivos. Porque uma pergunta genérica ela vai trazer uma resposta genérica gigante, que muitas vezes não lhe interessa. Então, eu acredito ainda que ainda tem um caminho para a IA seguir. Ela é promissora, tá? Ela é promissora, mas realmente está difícil dizer até que ponto ela vai substituir. Eu entendo que, assim como o carro permite que a gente se desloque muito mais rápido que se fosse andando, o avião nos permite também voar, e a gente não foi desenhado para voar. A IA ela vai nos proporcionar um avanço muito rápido em certos conhecimentos, nesse sentido de ampliar o seu potencial, de ampliar a sua capacidade. Mas eu ainda sou resistente à ideia de uma substituição. Perfeito, Mauro, é imprevisível, né? Tentar desenhar aí o futuro em relação à inteligência artificial. Você falou que os escritórios usam muito, por exemplo, para correção de texto. Então, isso significa que esses sistemas têm acesso a algumas informações que são ali do trabalho, do dia a dia dos advogados. Na sua opinião, existe algum risco à privacidade e à segurança nessas ferramentas? E, além disso, como é que os escritórios e os advogados podem proteger informações sensíveis dos clientes, por exemplo? Isso é uma resposta muito delicada, porque, olha só, há vários modelos de IA, tá? Você tem o Watson da IBM, que é uma machine learning, você tem o ChatGPT, você tem agora o Gemini, o próprio grupo Meta promete também uma inteligência artificial. Então, você tem várias plataformas, e essas plataformas elas se comportam de maneira similar, mas não igual. Quando você tem uma conta, por exemplo, no ChatGPT, você guarda ali no seu histórico, no seu perfil pessoal, todas as perguntas e respostas, e você deleta ou não.
Então, aquilo que você submeteu de perguntas, aquilo que você colocou ali, está no seu perfil pessoal. E aí vem a questão dos contratos de licenciamento, que é uma questão delicada, no sentido que os escritórios precisam olhar com muito carinho, porque na medida que cada advogado tem sua conta pessoal, e cada advogado analisa ali a questão de tratativa, né, que você submete documentos privativos dos clientes, documentos sigilosos ali, de certa forma aquilo fica ali no chat daquele perfil, daquele advogado. E sendo uma conta pessoal, ela é personalíssima. É personalíssima. O escritório não tem como ali obrigar ou fazer uma auditoria numa conta pessoal do advogado. Então, a sugestão é que eu tenho dado para algumas empresas que me procuram, e também colegas de escritório, é que olhe com muito cuidado o licenciamento junto aos provedores de internet, os provedores, desculpe, de inteligência artificial, para que possa ter uma conta que seja do CNPJ, da empresa, e não uma conta pessoal do advogado que está ali por ser uma conta pessoal. Naturalmente, tudo que está na conta dele é privativo dele. Então, aí eu vejo naturalmente um risco, vamos dizer assim, no uso por conta dessa falta de governança, ou seja, quem contrata uma pessoa que tem uma conta pessoal não tem governança efetivamente nas contas pessoais, que são efetivamente da pessoa que trabalha ali no escritório. Então, esse ponto eu considero um ponto crítico aí, que eu considero um ponto delicado, né? E acho que deu para compreender, né, a estrutura. É muito parecido com o WhatsApp. Eu vou te dar um exemplo do WhatsApp. Você tem um funcionário que o WhatsApp é dele, então, e ele trata assuntos da empresa, todos aqueles assuntos ali é privativo do funcionário, ele não pode ser, né? Só com uma decisão judicial, e é complexo isso. Então, o ideal é que os telefones, o WhatsApp, sejam da empresa, não sejam do funcionário, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Agora, como é que você vê a evolução desse processo de regulamentação do uso da inteligência artificial no campo jurídico? Como é que você avalia se existe essa necessidade de regulamentação e também se já existem discussões irrelevantes, né, em curso? Essa discussão da regulamentação, Elisa, eu vejo com uma certa crítica, tá? Olha só, como eu expliquei, a inteligência artificial ela é baseada em grandes big data, em grandes bases de dados. Então, uma questão que é muito badalada, vamos dizer assim, na regulamentação. A IA não pode ser discriminatória, ela não pode discriminar. Ora, se eu faço uma pergunta, por exemplo, sobre a população carcerária, e a IA vai me trazer o quê? Dados estatísticos de base de dados. Então, se a população, na sua maioria, que está nos presídios, eu estou dando um exemplo, tá? Se a população, a maioria da população que está nos presídios, pertence a uma classe social, a uma etnia, né, a uma cor de pele, a inteligência artificial não tem como ela romper com o fato real dos seus dados. Ela vai trazer um dado que o leitor diz, mas a inteligência artificial está sendo aqui, está sendo preconceituosa, dizendo que a população majoritária que comete crime é desse grupo social. Então, veja só, a inteligência artificial vai trazer o que está nas bases de dados, o que está nos documentos, o que está impresso no mundo da internet. Se a internet mostra ali uma tendência que a gente pode considerar como sendo preconceituosa, ela vai trazer um fato real. E aí você diz, não, mas a inteligência artificial não pode dar essa informação porque ela é preconceituosa. Bem, então a própria inteligência artificial perde a sua função de ser fiel à base em que ela prospectou a informação. Então, na hora que você começa a regulamentar o que ela pode responder, o que é politicamente correto ou não, eu entendo que há uma complexidade gigantesca, porque os algoritmos e os modelos estatísticos que geram toda essa inteligência não vão se curvar, muitas vezes, para um conceito abstrato, que muitas vezes é um conceito até do momento político, ideológico.
E o seu uso de forma, vamos dizer, criminosa, vamos dizer assim, vai depender muito mais da conduta do juiz em diante de um fato danoso, onde foi usada a inteligência artificial, aplicar corretamente. Então, se alguém fez um vídeo, né, dizendo que eu falei alguma coisa, eu devo entrar na justiça e procurar meus direitos ali, que já estão estampados na Constituição, na lei penal. Então, essa regulamentação, ela é bem-vinda, claro, como é que você vai usar essa inteligência, quais são os limites do uso dessa inteligência, né? Mas, principalmente, responsabilizar condutas. Porque, olha só, a inteligência artificial é um instrumento, é martelo e prego. Eu não posso criminalizar a faca por alguém matou alguém com a faca. Né? O condutor do instrumento é que comete o crime em si. Então, a gente precisa regulamentar, talvez, a conduta e o resultado da conduta. E eu penso que a legislação hoje já protege muita coisa. Muita coisa. Se você usar a inteligência artificial e cometer ali um dano a alguém e ficar concreto que você usou uma tecnologia nova para para violar um direito de alguém, você pode, por analogia, o juiz pode fazer muito bem a adaptação, né, que se faz e aplicar ali a penalidade em função da conduta danosa. Então, eu penso que regulamentar demais a IA é complexo, até porque ela é muito dinâmica. É muito mais fácil você regulamentar as condutas criminosas do uso da IA, até para os juízes terem uma cognição muito mais simples, porque o que o juiz analisa são condutas, vamos dizer assim, que violam a lei. Então, eu sou muito resistente a fazer uma complexa regulamentação de uma tecnologia que é dinâmica, ela avança, ela se autoalimenta, inclusive. Já se fala que a IA está gerando novos modelos de IA, ela mesma gera novos modelos com mais aperfeiçoamento. E eu penso que, nesse sentido, é bom a gente ficar atento para olhar muito mais a conduta do ser humano e os juízes terem muito mais capacidade de entender que a tecnologia foi usada para cometer um crime, mas o crime já está tipificado. Pode ser um crime contra a honra, alguém pode até matar alguém usando inteligência artificial, se invadir uma rede ali qualquer e aplicar ali um dano que vá resultar na morte. Então, eu acredito que é preciso que se adapte muito mais o conceito, né, de que o crime foi produzido com a ferramenta, mas o objeto em si da análise é o crime, a conduta. E para a gente encerrar, Mauro, o que você vê no futuro, daqui a 5 ou 10 anos, em relação à inteligência artificial no âmbito jurídico e também da advocacia? Quais são os principais desafios? Olha, realmente o desafio é gigantesco, tá? Porque é preciso que a gente compreenda, tem um jargão que a gente usa, né? Que é a inteligência artificial, ela alucina, que ela erra, tá? E o que acontece é que muitas vezes, eu, por exemplo, no meu trabalho do direito digital, eu pesquiso muita coisa com inteligência artificial e mais de uma vez eu já me deparei com respostas erradas dentro da legislação, dentro das normas de compliance. Então, eu vejo que o advogado especialista que conhece o assunto, a inteligência artificial vai dar agilidade, vai, às vezes, até ampliar um pouco o seu conhecimento, vai dar uma visão mais ampla, mostrando coisas que talvez ele não esteja vendo, mas ela vai errar, tá? Ela é um modelo de inteligência, ela está evoluindo e ela erra. E aí é importante que haja ali, o maior desafio que eu vejo é o senso crítico, né? do advogado, do escritório, de fazer uma revisão efetivamente do que a IA está trazendo de informação. E aí, naturalmente, você vai encontrar ali, no meio de coisas boas, você vai encontrar erros, e não pode haver ali uma fé cega de que ela acerta tudo. Eu acho que esse é o maior desafio que eu vejo, é você transformar num instrumento, mas um instrumento sob vigilância, sob o crivo crítico do conhecimento jurídico de cada profissional. Então, eu penso que montar essa estratégia dentro de um escritório de revisão, vamos supor, daquilo que a IA está trazendo, seja um grande desafio aí para os colegas que estão entrando nessa área de inteligência artificial. E os próximos anos como eu disse para você, a pergunta de $1 milhão, né? E eu acho que quem tiver a capacidade de compreender, né, esse diálogo entre ser humano e IA,
onde à medida que eu sei perguntar com qualidade, a resposta também será com qualidade. Eu acho que quem trilhar essa jornada vai, de alguma forma, aí, se beneficiar do uso dela, tá? Mas os próximos anos vão ser desafiadores. Já foi esse primeiro ano muito desafiador, e os próximos, com certeza, teremos mais desafios aí nessa área de inteligência artificial. Tá ótimo, Mauro. Mauro Souza, membro da Comissão de Direito Digital da UAB Pará. Muito obrigada por ter topado participar da nossa entrevista, foi muito esclarecedor. Ok, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Um abraço, Mauro, até a próxima.